Olá, aqui é Iue e hoje eu trago algo que eu pensei muito. A arte necessita de sentido? Bem, na minha opinião talvez. Sejamos sinceros, muitas vezes a gente simplesmente quer desenhar, criar algo, e isso acontece muito comigo. Eu abro meu caderno e não existe conceito, não existe mensagem, não existe crítica social, só existe a vontade, e aí começa a dúvida. Se eu não sei o que isso significa, ainda é arte? Durante muito tempo, a arte estava ligada a propósitos como religião, poder, política. O próprio Caravaggio pintava cenas bíblicas com uma intensidade quase teatral. Luz, sombra dramáticas, corpos sujos, humanos, reais. Existia narrativa, existia intenção, existia contexto. E muito tempo eu pensei que a arte deveria ser assim, porque era o que eu mais via, mas a minha arte acaba sendo mais como o do Vincent. No Vincent van Gogh, por exemplo, não pintava pensando no mercado ou em aprovações. Ele pintava porque precisava, porque era a maneira que ele encontrou de lidar com a própria mente, com a própria loucura. Sim, eu sei que ele cortou a orelha. Sim, eu sei que ele era louco, que ele se suicidou, mas esse não é o ponto. O ponto é a arte foi uma forma de escape dele da loucura. Ele começou a pintar muito bem. Ele fez quadros como Os Lírios e A Noite Estrelada dentro do manicômio. E sinceramente, ele fez muito bem. Tanto que hoje em dia sua arte é vangloriada. Naquela época, infelizmente, ele não recebeu o devido valor. Mas hoje em dia podemos ver o que a arte dele se tornou, não é mesmo? Então, o sentido estava na obra ou o sentido nasce depois? Isso já aconteceu comigo. Eu fiz uma arte após sair de um trabalho que era extremamente conturbado. E a arte, ela não era para ter sentido, era só para ser arte. Eu só deveria botar tudo ali e pronto, não tinha sentido. Mas eu acabei utilizando essa arte em um trabalho da faculdade que eu sou formada, e um dos alunos pegou e reparou: nossa, essa arte me lembra a Páscoa. E, tipo, eu notei também isso depois. Caramba, as pessoas viram sentido em uma arte que eu fiz totalmente conturbada, que eu só fiz pra desestressar. E, por sinal, eu tenho muito orgulho dessa arte também, tá? E se a gente for um pouquinho mais longe, há produções e artes que são feitas por pessoas e pacientes que foram diagnosticadas com esquizofrenia, por exemplo. Já produziram obras intensas, cheias de padrões, simbolismos repetitivos e mundos próprios. Que agora eu pergunto, essas obras precisavam fazer sentido para nós ou se precisavam fazer sentido para quem a criou? Quando alguém em surto que há padrões obsessivos, muitos fragmentos ou figuras distorcidas, aquilo deixa de ser arte porque não tem uma lógica convencional? Ou talvez ali exista um sentido que nós simplesmente não conseguimos acessar, porque não estamos na mente do criador desta arte. A Noite Estrelada mesmo, Van Gogh deixa indo em uma de suas cartas que ele tentou captar o máximo possível do que ele via pela janela de seu quarto. Infelizmente, ele não conseguiu tudo que ele sonha. Ele diz essa frustração na carta, para vocês verem o quão fã eu sou de Van Gogh. Eu cheguei a ir tanto na exposição dele, porque eu realmente uso ele como inspiração. Talvez a arte não precise ser clara, sabe? Talvez ela precise só ser verdadeira, porque nem sempre o artista entende completamente o que está colocando no mundo. Às vezes a arte é só o reflexo bruto da nossa mente. Muitas artes minhas são isso, são um reflexo do que eu penso, do que eu já passei, dos meus traumas, dos meus sentimentos, do que eu amo, do que eu odeio. Ela só é arte. A arte não nasceu para ser confortável, ela nasceu para existir. Então, a arte necessita de ter um sentido, ou o sentido é algo que a gente insiste em procurar para não admitir que a arte já é, por si mesma, um ato suficiente. Eu ainda não tenho uma resposta definitiva e nunca vou ter, porque a arte para mim é a arte. Eu pinto, eu desenho, às vezes eu desenho padronizado, sim, com toda certeza, mas às vezes eu só desejo criar a arte mesmo para
Esse vídeo foi uma arte que eu fiz quando eu estava trabalhando, eu estava extremamente cansada, conturbada, mas ainda assim eu consegui ver a beleza. E desenhei porque eu amo muito o sol, eu amo muito a lua, e eu desenhei o que eu amava, mesmo estando num momento tão cansado. A arte pode nascer do caos, da dor, da obsessão e do vazio. E geralmente essas artes são maravilhosas. Talvez o sentido não seja o ponto de partida. Talvez ele seja apenas uma consequência que vem com a arte. E eu tenho quase plena certeza disso. Você é artista. Me diga, sempre vai ter uma arte que você fez ela em um momento que você não queria sentido para ela, você só queria criar. E, sinceramente, isso é maravilhoso. Eu tenho um orgulho de pessoas que conseguem fazer isso sempre. Porque eu, às vezes, entro em loop. Mas, se você chegou até aqui do final do vídeo, muito obrigada. Deixe seu comentário, curta, compartilha. Vá nas minhas redes sociais, por favorzinha, para dar aquela focinha. E olhe as minhas artes. Eu juro, não vão se arrepender. E se arrependerem, aí o problema não é meu. Tchau, tchau!